Olá, teremos oportunidade agora de trabalhar com o encerramento da recuperação judicial. Nós tivemos oportunidade de encontros passados de verificar, desde a petição inicial, com a decisão que manda processar a recuperação judicial, todo o procedimento da falência, aprovação ou ausência de objeções pelos credores, aprovação em uma Assembleia Geral de Credores do plano de recuperação judicial, e depois nós tivemos a sentença que concede a recuperação judicial, a sentença de concessão da recuperação judicial, né? E vimos os seus efeitos. Agora nós teremos a oportunidade de ver o encerramento da recuperação judicial. Isso mesmo, a recuperação judicial ela vai se encerrar nos 2 anos seguintes à concessão da recuperação judicial. Ou seja, aquela decisão da sentença de concessão da recuperação judicial. Após 2 anos, nós estamos diante do encerramento dessa recuperação judicial. Quero fazer uma observação, então. Quero deixar claro que não quer dizer que o plano de recuperação judicial deve ter, no máximo, os 2 anos. Não é isso. Nós estamos diante de uma situação em que vai acontecer o encerramento do processo de recuperação judicial. Após a concessão da recuperação judicial, passado 2 anos, acabou-se ou está terminando a fase de observação do devedor. A observação pelo administrador judicial, pelo comitê de credores, se existir, pelos credores, né? Essa fase inicial, ela é necessária ter um fim para que o próprio devedor possa continuar com a sua vida e também, claro, para que se tenha o encerramento dessa recuperação judicial e, claro, para que o judiciário e o administrador judicial não fiquem aí esperando todo o cumprimento do plano. Então, veja, esse prazo de 2 anos, eu quero ratificar a situação, esse prazo de 2 anos é para encerramento da recuperação judicial. Isso não quer dizer, mais uma vez, reforço essa ideia e repito, que a recuperação judicial deve ter no máximo 2 anos. Não é isso. Ela pode ter um prazo superior a 2 anos, mas com 2 anos vai se encerrar a recuperação, o processo de recuperação judicial. Encerrada esses 2 anos, como disse, termina a fase observacional, a fase de observação daquele devedor. E agora, esse devedor, se porventura existirem obrigações superiores a 2 anos, é claro que esse devedor deverá cumprir as obrigações superiores a 2 anos. Mas é importante destacar também que o descumprimento dessa obrigação, como já tivemos a oportunidade de verificar, trata-se de um descumprimento que não terá obrigatoriamente a convolução em falência. Nós não teremos a falência automática. Não. Cumpre a cada credor agora escolher. Ou ele vai executar de forma específica, de acordo com o seu título executivo judicial, ou pode também pedir, assim, a falência do devedor nos termos do artigo 94, como teremos oportunidade de ver em aulas futuras. Enfim, com o encerramento da recuperação judicial, há então a extinção das obrigações do judiciário, né? Há também o pagamento do administrador judicial. É importante destacar também que no curso dessa recuperação judicial, nesses 2 anos, ou até mesmo nesses 2 anos, pode acontecer o afastamento dos administradores. Como assim afastamento dos administradores ou até mesmo do próprio devedor? Como assim esse afastamento do devedor ou dos administradores? Se por qualquer motivo o devedor ou os administradores derem causa a situações que vão dar ensejo ao não cumprimento do plano de recuperação judicial, se eles forem condenados por crime previsto na lei falimentar, ou se porventura deixarem de cumprir com a obrigação de prestar contas mensalmente, essas são algumas das hipóteses em que pode ter aí o afastamento do devedor, ou até mesmo o afastamento desses administradores. Em
acontecendo aí o afastamento do devedor, peguemos, por exemplo, um empresário individual que cometa algum desses delitos listados. Esse empresário individual será substituído pelo gestor judicial. O que é o gestor judicial? Já tivemos a oportunidade de falar com ele. É uma figura importante no processo alimentar, né? Esse gestor judicial que não pode ser confundido com o administrador judicial. Não, o administrador judicial é um auxiliar do juízo, né? Enquanto que o gestor judicial, ele tem um papel importante de fazer a gestão daquela atividade se, perceba, olha, importante, se o devedor for afastado das suas atividades ou os administradores forem afastados daquela atividade. Quando nós falamos em administradores afastados da sua atividade, nós temos que tomar um cuidado muito grande. A hipótese do gestor judicial será aplicável ao afastamento dos administradores na situação em que não tiver uma previsão no ato constitutivo. Claro, quando nós falamos em empresário individual, não tem ato constitutivo, claro. Mas em se tratando de sociedades, por exemplo, sociedade anônima ou uma sociedade limitada, nós estamos diante da situação que o administrador ele pode ter uma previsão de de escolha. Se ele for afastado, pode ter uma previsão de escolha perante o próprio ato constitutivo, que muitas das vezes os próprios sócios vão escolher um outro administrador. O que eu quero deixar claro é o seguinte: se nós temos uma previsão no ato constitutivo de substituição do administrador, nós não teremos a possibilidade de ser nomeado pelo juiz um gestor judicial, né? Então, se o ato constitutivo prevê a forma de alteração, se o ato constitutivo vê a forma de alteração, de substituição daquele administrador que cometeu alguma falha ou que descumpriu alguma situação ou que cometeu algum crime, deve ser respeitado o ato constitutivo, normalmente os sócios escolhendo o novo administrador. Se não tiver a possibilidade dos sócios escolherem, né, e se não tiver também a possibilidade ou se não tiver essa previsão no ato constitutivo, nós estaremos aí diante de uma situação em que sim, pode ser nomeado o gestor judicial. Mas entendo que o gestor judicial só pode ser nomeado em se tratando de administrador na omissão de ato constitutivo, né? É importante também destacar que quando nós falamos nessa substituição, né, a substituição vai acontecer para o devedor ou para os administradores. Essa substituição ela nunca vai acontecer para o sócio, porque nós sabemos que a figura do sócio não se confunde com a figura aí da atividade. Por fim, quero destacar duas situações. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, claro, o devedor não pode alienar ou onerar bens do seu ativo permanente. Claro, salvo se tiver alguma previsão ou autorização pelo plano de recuperação judicial. Essa é uma situação que eu gostaria de destacar. Outra situação também importantíssima que eu queria destacar são aqueles novos contratos realizados durante a recuperação judicial. Esses novos contratos, esses novos créditos assumidos perante a recuperação judicial, eles serão considerados créditos extraconcursais se eventualmente tivermos a situação daquela recuperação judicial transformar-se em uma falência, né? Então, esses foram os pontos principais que gostaria de destacar. Só mais uma coisa, perdão, faltando aqui rapidinho, né? Ponto importante que eu queria falar também. Após o encerramento da recuperação judicial, a expressão em recuperação judicial, inserida lá nos registros do devedor, no nome empresarial, em recuperação judicial, após o encerramento, ou seja, após 2 anos da concessão da recuperação judicial, sem que tenha falta, sem que aquela recuperação judicial seja convolada, seja transformada em falência, essa expressão em recuperação judicial sairá dos registros daquele devedor. Agora sim, terminando esse nosso vídeo, gostaria de agradecer mais uma vez e espero contar com a presença de todos em novas oportunidades. Obrigado e até a próxima.